Bom dia, gente. Nosso grupo é composto por Ellen, Daelaine e Lohane e nós vamos falar sobre o poema Trem de Ferro, de Manuel Bandeira. Biografia de Manuel Bandeira. Manuel Carneiro de Souza Bandeira Filho nasceu em Recife, Pernambuco. Aos 10 anos de idade, ele se mudou para o Rio de Janeiro e começou a estudar no Colégio Pedro II. Depois disso, ele se formou em letras. Em 1903, ele começou a estudar arquitetura na Faculdade Politécnica de São Paulo. No entanto, ele teve que abandonar o curso, pois ficou doente. Ele estava com tuberculose e, por isso, ele viajou Minas Gerais, Rio de Janeiro e Suíça para procurar cura para sua doença. Depois que ele voltou para o Brasil, ele dedicou-se à sua verdadeira paixão, que era a literatura. Depois que Bandeira voltou para o Brasil, ele se aproximou de autores modernistas e fez barulho com o poema Os Sapos. O seu poema foi lido pelo seu amigo Ronald de Carvalho durante a Semana de Arte Moderna de 1922. O primeiro livro de Bandeira foi lançado em 1924, que foi o livro Poesias. Depois disso, ele ainda lançou uma série de obras e criou grandes poemas que se tornaram clássicos, como Vou-me Embora para Passárgada. Em 1936, no livro Estrela da Manhã, Manuel Bandeira publicou o poema Trem de Ferro. Nesse poema, a repetição dos sons das palavras enriquece o texto de forma a quase desenhar o poema. Sua linguagem é marcada em ludicidade, ritmo e melodia. A sonoridade que decorre faz o poema um canto. Café com pão, café com pão. Vixe Maria, que foi isto, maquinista? Agora sim, café com pão, agora sim. Voa fumaça, corre cerca. Ai, seu foguista! Bota fogo na fornalha que eu preciso muita força, muita força, muita força. Oh, oh! Foge bicho, foge povo. Passa ponte, passa poste, passa pasto, passa boi, passa boiada, passa galho, tingazeira debruçada num riacho. Que vontade de cantar! Oh, oh! Quando me prenderam no canavial, cada pé de cana era oficial. Oh, oh! Menina bonita do vestido verde, me dá tua boca pra matar minha sede. Oh, oh! Vou-me embora, não gosto daqui, nasci no sertão, sou de Iricuri. Oh, oh! Vou depressa, vou correndo, vou na toda, que só levo pouca gente, pouca gente, pouca gente. Contexto histórico. Por muito tempo, na realidade de muitas comunidades no Brasil, o trem era o principal veículo de locomoção e era muito comum que as famílias viajassem em horários matutinos, tendo em vista que esse também era o principal meio de transporte para a agricultura. O café, que foi escolhido por Bandeira para figurar logo no início do poema, foi o produto de destaque na produção brasileira, sendo muito exportado. Assim, além de abordar um tema cotidiano da época em que surge, o poema instiga o leitor a encontrar o ritmo independente de sua idade ou lugar, conduzindo-o até uma viagem de trem. Tipicamente brasileiro. A criação da bandeira se inicia com a imagem do café com pão, que faz parte do dia a dia da alimentação tradicional dos brasileiros. O eu lírico se identifica como tendo nascido do sertão. Sou de Ouricuri, e vemos o registro de sua fala marcada pela oralidade. Não gosto daqui, nasci no sertão. Para além da fala do sujeito poético, a linguagem com que o poema é construído faz referência também a uma literatura mais popular, mais próxima das experiências cotidianas das pessoas. Com um ritmo acelerado, mimetizando o barulho de um trem, Bandeira registra uma cena de uma viagem do coletivo e o poema, dado alguns pormenores, consegue provocar a identificação dos leitores até os dias de hoje. No poema Trem de Ferro, um dos aspectos mais importantes é o efeito que a palavra causa, no caso, a sonoridade. Nesse poema, as palavras foram escolhidas para causar um trem em movimento. A escolha das palavras, dos sons e das repetições possibilita o leitor uma interpretação mais vívida do conteúdo. Então, café com pão, café com pão, café com pão, essa repetição de café com pão, né? O que é que tem a ver café com pão? Iniciando esse poema Trem de Ferro, nada aparentemente, mas o som café com pão, essa alternância de sílaba átona e sílaba tônica e essa nasalidade café com pão, café com pão, café com pão, mostra o quê? Um trem começando, um trem engrenando. Repare que se Manuel Bandeira tivesse trocado a palavra pão por qualquer outra, o efeito não seria o mesmo. Por exemplo, café com leite, café com leite, café com leite, não dava o mesmo efeito, porque precisava de uma monossílaba e nasal. Então, café com pão, café com pão, café com pão, para mostrar, né, de fato, o trem engrenando, o trem começando.
Logo após os 3 versos de Café com Pão, nós temos um verso mais alongado, que é Virgem Maria, que foi isso, maquinista? Esse verso vai criar para nós, ele foi escolhido, na palavra virgem, temos um português muito popular. Então, Virgem Maria vira Virgem Maria, né? Então, a tonicidade, a força está no vir. Virgem Maria. Já na palavra Maria, a tonicidade está no ri. Então, repare que as tônicas são sempre i. Virgem Maria, que foi isso, maquinista? Então, temos uma assonância, uma repetição de sons vocálicos. E por que essa assonância? Por que essas repetições vocálicos em i? Porque é o apito do trem, né? Então, nós temos café com pão, café com pão, café com pão. Virgem Maria, que foi isso, maquinista? Depois disso, começam os versos pequenos. Então, agora sim, café com pão, agora sim. Voa fumaça, corre cerca, ai seu foguista. Bota fogo na fornalha que eu preciso, muita força, muita força, muita força. Aqui o trem já está bem engrenado, né? Então, de novo, essa alternância de sílabas átonas e tônicas, para dar esse efeito. Então, repare que o poeta usa versos menores quando a sua intenção é mostrar que o trem ganha velocidade. Depois, foge bicho, foge povo, passa ponte, passa poste, passa pasto, passa boi, passa boiada, passa galho de engazeira, debruçada no riacho, que vontade de cantar! Então, por que esses versos são curtinhos? Porque é preciso. Quando você está dentro de um trem e a paisagem do lado de fora está passando rapidinho, não dá tempo de ser uma palavra grande, senão você não consegue pegar aquele objeto. Então, quem está dentro do trem, vendo a paisagem lá fora, está vendo tudo passar muito rápido. Por outro lado, quando a sua intenção é mostrar que o trem perde a velocidade, são utilizados versos maiores, como, por exemplo, menina bonita do vestido verde, me dá tua boca para matar a minha sede. Aí tudo vai acontecendo, né? Vou depressa, vou correndo, vou na toda que só leva pouca gente, pouca gente, pouca gente. Note que o trem está se distanciando, ele está sumindo na paisagem. Então, na medida que ele vai sumindo na estação, parece que o som vai ficando longe. Vou depressa, vou correndo, vou na toda que só levo pouca gente, pouca gente, pouca gente. Repare que na palavra gente, esse tch, no Brasil nós temos variantes na pronúncia do T. Então, gente, tch, e gente. Se esse poema fosse lido em um local que a pronúncia do T fosse gente, pouca gente, pouca gente, pouca gente, o efeito não seria o mesmo. Agora, vou depressa, vou correndo, vou na toda que só levo pouca gente, pouca gente, pouca gente. Por que esse tch? Por causa do trem, ele faz isso na medida em que ele vai acelerando. Ele acelera, para na estação, tch. Então, pouca gente, pouca gente, pouca gente. A escolha das palavras, ela vem aí para criar um efeito, um trem no começo ao fim, seguindo uma viagem e o leitor percebendo isso. Observe, então, que a linguagem utilizada em Trem de Ferro é muito caracterizada pela presença da oralidade de um falante do interior. Repare na escolha da escrita das palavras, por exemplo, Virgem Maria, trendeiro, oficiar, embora. Versões musicalizadas de Trem de Ferro. Os versos de Trem de Ferro foram musicados 2 vezes. A primeira delas por Villa-Lobos, em 1887 a 1959, e mais tarde por Antônio Carlos Jobim, em 1927 e 1994. Então, esse foi o nosso trabalho, gente. Eu espero que tenha ficado clara a explicação e que vocês tenham gostado do trabalho.